Você conhece todas as carreiras dentro da indústria de games? Eu acho que não. Então fique com a gente que você vai ver que tem muita carreira que você provavelmente nem conhece, mas é fundamental para a criação de um jogo. Fala galera, eu sou o Unity. E eu sou... Peraí, isso tá errado. Fala galera, eu sou o Gamarra. E eu sou o Unity. E a gente vai falar para vocês todas as profissões que você pode ter para trabalhar com jogos. Vamos pensar assim, vamos criar um jogo agora do zero, Unity. Que é a primeira coisa que acontece? Qual o primeiro profissional envolvido? Bom, você precisa ter uma ideia e saber que tipo de jogo você vai fazer. Tudo começa na ideia. Exatamente. Então, quem elabora a ideia mais detalhada, que vai fazer a jogabilidade, que vai falar o jogo tem que ser assim, assado, vai funcionar de tal jeito, é o game designer. Então, o game designer é o cara que vai sentar lá e escrever como o jogo deve ser. Então, uma coisa que muita gente confunde é designer com game designer. O designer é o cara mais da parte de artística, né? A parte do 2D e tal, o Gamarra vai explicar melhor depois. Mas o game designer é o cara que faz o design do game, né? Da jogabilidade. Então, esse é a primeira coisa que você tem que saber quando você vai fazer um jogo. Quando o estúdio é pequeno, normalmente o game designer não existe uma pessoa que é o game designer num estúdio muito pequeno, né? Normalmente a própria equipe decide junta o que vai ser o jogo, a jogabilidade, mas conforme o estúdio vai crescendo, então estúdios maiores já tem um game designer. O que eu trabalho tem 2, mas é uma coisa bem rara, né? Até por ter só um por equipe, normalmente, é uma vaga que tem pouca oferta, né? Então, se você quer ser game designer, você tem que se destacar muito, porque é difícil achar vaga. Eu acho que essa é a mais difícil de achar vaga dessas carreiras. Então, começa filtrando por empresas maiores, né? Exatamente. Provavelmente empresas toda pequenas, empresa pequena vai precisar de um programador, vai precisar de um artista, vai precisar de alguém assim. mas o game designer é um cara meio que dispensável quando a empresa quer cortar custo. Depois que ela se profissionalize, cresce, tem oportunidade, aí ela abre a vaga, mas aí ela abre tipo uma vaga, 2 no máximo. Então, mas é o cara que muito fundamental para fazer um jogo muito memorável, né? Sim. Quando ele tem é um game descartável designer para um jogo menor e é essencial para um jogo grande. Quando você tem o game designer, ele consegue focar na jogabilidade e em tudo, porque tendo o game designer, ele organiza melhor o que os outros vão fazer, porque ele consegue detalhar muito bem o que precisa ser feito. Então isso ajuda muito o trabalho, por exemplo, do programador, porque além da dificuldade, né, já vamos entrar na programação, mas tem a parte do como exatamente tem que ser essa funcionalidade. E o game designer é o cara que vai tirar as dúvidas da equipe inteira em relação a isso. Temos a ideia. Acho que a próxima parte... Deu uma coçada aí, tá meio estranho. Não, é coçando a perna. Parece que tá coçando o saco. Então agora nós já temos a ideia do jogo feita. Então a próxima parte acho que a gente podia dividir em 3, basicamente, que provavelmente acontecem em simultâneo. Sim. Queria passar para um roteirista, dependendo do caso, queria cuidar da parte de história do jogo e destrinchar mais bonitinho como seria. Isso acho que paralelo ia passar para a galera de arte, que iria começar os artistas conceituais, queriam começar a bolar os personagens, queriam começar a bolar o cenário, os mundos. E acho que também já chegaria nos programadores para eles começarem a planejar como que vai ser toda a execução desse código. Sim. Certo? Vamos lá então, como que é a parte de arte primeiro? Parte de arte, primeira coisa ia chegar nos artistas de conceito, que normalmente são os ilustradores, os desenhistas. Eles provavelmente vão começar junto com os game designers, junto com o diretor do jogo, dependendo do caso. Eles vão pensar, bom, como que vai ser o personagem principal, como que vão ser os NPCs, o que a gente está imaginando, se vai ser qual estilo de arte. E aí eles vão desenhando e vão até encontrar quem que é cada personagem, quem que é cada cenário, cada ambiente, cada prop que a gente chama, que são, por exemplo, armas, itens de cenário aleatório, tudo isso nasce no papel, nasce no desenho. Hoje em dia é na tela, né, mas no papel nesse sentido. Então, depois da arte conceitual, qual seria o próximo artista? Depois da arte conceitual, provavelmente iria entrar a galera que modela, se o jogo for em 3D. Vamos usar um jogo em 3D que acho que... Para ilustrar melhor. De exemplo, ilustrar melhor.
Então passaria para os modeladores. Os modeladores normalmente eles são divididos em duas áreas. Tem os character artists, que são os artistas de personagem, e tem os environment artists, que são os artistas de ambiente, que são mais focados em cenários. Alguns estúdios até trabalham com os artistas de prop, seriam essas áreas, por exemplo, armas, seriam objetos da cena, e iria dividir entre vários artistas diferentes. Mas isso, claro, dependendo muito do tamanho do estúdio. Em estúdios pequenos, às vezes é normal ser só um artista 3D, que faria um pouco de tudo, seria um generalista mais. Mas, no geral, isso. Ele passaria para os modeladores dos personagens, para os modeladores de cenário, que iam criar todo mundo, e os modeladores que iam fazendo os itens específicos do jogo. Vocês já perceberam que, assim, quanto menor o estúdio, mais generalista você fica. Quanto maior o estúdio, mais especialista você vai ficando, independente da área, né? Sim. Então, dentro da arte tem muito isso, né? Dentro da arte tem vai quebrando muito, em pedaços. Né? Na que eu trabalho, por exemplo, tem um modelador só das armas, tem um modelador só de personagem. E isso é uma coisa que numa empresa pequena você iria modelar desde o cenário, o personagem, as armas, tudo. Em empresas grandes, por exemplo, tem vagas específicas para você ser o modelador de veículos, que seria um outro cara que seria o modelador de personagem, que seria um outro cara de modelador de ambiente, que seria um outro cara de modelador de props. Então, quanto mais específico, dependendo ainda, pode ser que você seja um modelador específico em criaturas também, que se um jogo tem monstros, por exemplo, você vai fazer só essa parte dos monstros, não vai mexer nos personagens humanoides, por exemplo. Então, quanto maior, mais específico realmente. E aí uma dúvida muito comum é: qual é a diferença do modelador do cenário para o level designer? É uma questão interessante. O level designer e o modelador de cenários, que seria o environment artist, eles trabalham juntos, mas o level designer que ele vai pensar, bom, então nessa parte do cenário que vai ter uma entrada específica, nessa área do cenário aqui que vai ter um lugar onde o personagem pode se esconder, ou provavelmente vai ser aqui que vai ter uma batalha. Então ele vai colocar blocos ali e vai montar o que ele planeja para aquele local, para aquele cenário. E o artista depois ele vai usar e vai colocar coisas bonitas nesses locais que já estão pré-definidos. Então, todo mundo ele já é pensado antes, onde que o personagem vai entrar, onde que ele vai encontrar certo item, para onde que ele tem que ir, onde que vão vir os inimigos. Isso quem faz é o level designer. Ele não necessariamente vai trabalhar na parte artística do cenário. Depois vem e alguém faz toda essa ideia que ele passou de uma forma bonita. Ele é como se fosse o game designer só focado no cenário, né? Sim. Então, a jogabilidade daquele cenário, né? Onde vai ser as armadilhas, onde vai ficar o inimigo. Então ele pensa na parte mais técnica, né? Da jogabilidade do cenário. Ele não é focado na arte, né? Que nem o Gamal falou. Então essa é a diferença fundamental. E acho que o level designer é um cara que estúdio pequeno nem sonha em ter, né? É raro ter um cara desse. Se for muito pequeno é difícil. Então... Depende, tem estúdio pequeno que às vezes é um programador e um artista só, né? E já se vira. Que é o nosso caso aqui. Os jogos pra gente ficar brincando de fazer, é só a gente mesmo, a gente se vira em tudo. Aí, consequentemente, são estúdios que às vezes demoram muito mais pra lançar um jogo, porque você tem que ficar fazendo malabarismo em várias áreas. Então, daí chegando na área de programação, como que começa essa pré-produção ainda? Bom, o programador, ele é meio que a espinha dorsal do game, né? Ele que vai unir o que todas as outras áreas fizeram. Então ele que vai programar os personagens que o modelador fez e o animador animou, né? Vai fazer a animação que os animadores fizeram entrar em cena na hora certa. Por exemplo, quando você aperta a barra de espaço, o seu personagem pula, e a animação de pular, isso tudo é o programador que faz. Todos os botões que você aperta e acontece alguma coisa também é o programador. A inteligência artificial dos inimigos. E aí também então entra uma questão de que programação também você consegue meio que se especializar em certas áreas do game. Eu, por exemplo, sou mais especializado na User Interface, que é basicamente os menus, tudo que você vê, que você tem interação no game. E tem
Tem o programador que é mais especializado no gameplay, que é de fazer o personagem funcionar, andar, fazer o que ele tem que fazer. Tem o programador mais focado na inteligência artificial dos inimigos, por exemplo, ou dos NPCs. E também tem o programador que fica lá no servidor para alguns jogos, por exemplo, online, multiplayer, ou que você precise guardar os dados, né, online dos jogadores. Então, ele que programa o servidor, o banco de dados, ele que faz as APIs que os jogos podem utilizar, mas aí eu não vou entrar tão em detalhe nessa parte, porque a gente vai ter vídeos específicos sobre cada uma dessas carreiras, contando bem mais detalhado o que cada uma faz e tudo mais. Então, por hora, fique ciente que o programador é o que dá vida ao jogo, né? E ele é a cola que gruda todas as áreas. Então, é uma área muito importante, é uma área que exige muito estudo também, né? Mas ela é bem recompensada e ela tem bastante vaga. Então eu acho que é a que mais tem vaga, porque é mais difícil de preencher. E normalmente é o que mais tem num estúdio são os programadores. Então às vezes o estúdio é pequeno, ele tem 1 ou 2 modeladores, ele tem um game designer e ele tem vários programadores. Em estúdios grandes também, se tem uma história, uma narrativa grande para ser contada durante o jogo, provavelmente a terceira parte que pegaria seriam os roteiristas, que iriam elaborar diálogo, iriam elaborar cenas específicas, como seriam. Uhum. E voltando para a parte de arte, depois que você modela um personagem, por exemplo, você acha que é o que a próxima parte? Um animador? Não, muita gente erra nisso. Antes disso, tem uma profissão específica chamada rigger, que seria a pessoa que ia pegar um personagem que está só modelado, que ia deixar ele apto a ser animado. Que ele vai criar todos os controladores, para que, por exemplo, o personagem está modelado assim, T-pose, que a gente fala. Mas para eu poder dobrar o braço dele e fazer a dobra certinha, alguém precisa lá e fazer esse rig para que ele consiga mover tudo, para que ele consiga ter expressões faciais, para que ele consiga se mexer. Seria tipo os ossos e músculos do personagem. Ele faria os ossos e os músculos do personagem, basicamente. Então, quando esse cara trabalha no personagem, ele está na área artística, mas ele talvez seja o mais próximo de uma área de programação. Tanto que muitos riggers, eles até sabem linguagem de programação, dependendo do software que eles estão usando. Então, talvez seja a parte mais técnica dentro da área artística. E depois que ele pegou e ele deixou esse personagem apto, com todos os controles que precisa, aí ele chega, por exemplo, para mim, que seria um animador. Que daí eu vou dar vida nesse personagem. Ou essa criatura, ou mesmo só um objeto, por exemplo. Para o carro no jogo andar, um animador precisa fazer as rodas girando, precisa fazer as portas abrindo e fechando, precisa fazer o vidro subindo e descendo. Assim como fazer o personagem andando, pulando, atirando, morrendo, com todas as interações possíveis que o jogo vai ter. Então é uma área muito legal, uma área que eu gosto bastante, tanto que é o que eu escolhi para fazer. É uma área que demora muito, porque, para vocês terem uma noção, você vai fazer uma cena, por exemplo, um loop de um personagem andando, às vezes você leva o dia inteiro para fazer só uma movimentação que ele vai ter no jogo. Para fazer um personagem atirando, você gasta muito mais tempo. Demora às vezes 2 segundos de animação, mas demora horas, às vezes dias, para ser feito aquilo. Então é uma área muito legal, uma área bem dinâmica, que eu acho que é um pouco mais técnica do que o modelador, mas com certeza é bem menos técnica do que o rigger. Então é uma área que fica legal entre essa parte bem artística, mas ainda assim um pouco técnica. Você vai ter que conhecer bem o software, vai ter que conhecer bem a mecânica de como aquele personagem funciona. Mas é uma área bem legal, eu gosto bastante. Bom, então, ainda na área de arte, a mesma coisa aconteceria para a parte de cenário, né? O modelador de cenário ia fazer todo o cenário, os props já iam fazer tudo bonitinho. E se fosse um jogo 2D? Se fosse um jogo 2D, eu não tenho a menor ideia. Se fosse um jogo 2D, provavelmente seria um artista também que faria o desenho dos personagens e, dependendo do tamanho também do estúdio, teria um outro artista que faria a animação deles também. Mas seria uma lógica parecida no jogo 2D.
teria o cara que desenha, vai ter o cara que anima, pode ser que seja a mesma pessoa ou não. Como eu falei, depende do tamanho do estúdio, né? E pra deixar claro, o cara que sabe fazer o 3D não necessariamente sabe 2D e vice-versa, né? São coisas diferentes. Não necessariamente o cara que sabe 2D sabe 3D e vice-versa também. Provavelmente a pessoa é especializada em uma coisa, às vezes ela até sabe um pouquinho da outra, mas especialistas eles tendem a focar num lado só. Então não necessariamente um artista de personagem sabe fazer o personagem em 2D e ele em 3D. Eu já trabalhei num estúdio que tinha um único artista e ele tinha que fazer o 3D, o 2D e toda a arte, tudo. Era basicamente eu programava todos os jogos e ele fazia toda a arte, tanto 3D quanto 2D. Então, depende muito de onde você vai trabalhar. Mas normalmente são áreas separadas. E que nem a gente estava falando, em estúdios grandes, a animação ela também vai se ramificando. Então pode ter o cara que é específico de animação de expressões faciais nos personagens. Ele não vai animar o personagem pulando, caindo, morrendo, mas ele vai animar a expressão facial dos personagens. Vai ter o animador especialista nas criaturas, que ele vai só trabalhar com quadrúpedes, que tem uma física do corpo dele totalmente diferente. Tem o animador que talvez ele pegue, hoje em dia é muito comum um motion capture, né? Uhum. Mas não pensem que o que sai do motion capture vai direto pro jogo. E o que é o motion capture? Boa pergunta também. O motion capture, ele é aquele sistema daquelas roupas especiais, que às vezes tem luzinhas, às vezes tem sensores, que ele consegue capturar a movimentação de um ator real e passar para um jogo. Mas usam muito em cinema também, às vezes para pegar até a expressão facial, mas tem muito trabalho a ser feito desde essa captura desses dados até esse movimento, até essa expressão estar dentro do jogo. Nunca é simples de ir direto de um ponto para o outro. Muitas vezes até algumas pessoas acham, com motion capture vai acabar os animadores. Não, porque você pode capturar o movimento de um personagem, mas o ator ele não bate certinho com outro personagem. Então você vai querer enfatizar algumas coisas, você vai querer trabalhar em cima daquilo. Porque normalmente o arquivo que ele vem de motion capture, ele não está limpo o suficiente para estar direto no jogo. Ele ainda está um arquivo sujo, já estaria uma animação feia se você colocasse direto, na 99% das vezes. Então precisa ter muito ajuste. Então... um caso bem famoso, né? Tem diversos, mas assim, um dos mais famosos até hoje é o Sméagol do Senhor dos Anéis. Sim, que ficou muito conhecido na Wind Circus, mas tem muito trabalho de animadores ali digitais que estão trabalhando em cima daquilo. Tanto que muitas vezes o motion capture ele acaba servindo até como uma referência para o animador do que só ele polir o que está em cima. Principalmente quando é animação facial. A gente vê aqueles making-offs, os atores, tudo fazendo tudo, mas não é simples assim de você pegar, filmar o Wind Circles aqui e já sair o Gollum, já sair a galera do Planeta dos Macacos bonitinho. Então tem muito trabalho de animador nesse meio termo. E às vezes não é isso que aparece na mídia, tudo, mas com certeza é muito necessário. Galera, antes de continuar, eu quero deixar minha indicação desse livro sensacional, Manual de Produção de Jogos Digitais. Muito do que a gente falou aqui foi baseado nesse livro. E aqui, olha o tamanho desse livro. Isso aqui tem muito conteúdo. Ele explica basicamente todas as funções dentro de uma empresa de jogos, tudo que você precisa saber para montar o seu próprio estúdio. Ele fala em detalhes o que é cada uma das áreas também. Ele explica como você lidar com cada uma delas. Esse livro aqui é muito focado para quem quer ter um estúdio e quer ser produtor. Mas é fundamental que você, independente da área que você seja, que você leia esse livro, porque ele abre muito a cabeça e faz você entender como que o estúdio funciona. Por mais que você não seja daquela área ou que vá ter algum contato, se você ler esse livro e souber como que o estúdio inteiro funciona, você vai entender melhor a sua importância dentro do estúdio. Então, eu vou deixar o link desse livro aqui, se você quiser comprar, no comentário fixado, e vale muito a pena, eu recomendo. Tem outra área também muito importante que às vezes até a gente esquece e não lembra, mas que é fundamental, que é a galera que trabalha com áudio, né, gente? Exatamente.
Bom, o áudio tem basicamente duas frentes, né? Que é o Sound Effects, que é o artista que vai gerar os sons que tem dentro do jogo. Então, por exemplo, o personagem pisando, ou o som da espada, o som do inimigo morrendo, os gritos. É que aí os gritos talvez dependa mais do dublador, né? Dependendo. Mas a gente vai chegar lá. Mas todos os sons que você escuta dentro de um jogo é o artista de áudio de Sound Effects. E aí tem a outra área, que é a área de trilha sonora. Então tem o artista que basicamente faz toda a trilha sonora. Ele é um músico, né, de estúdio. E ele faz normalmente ele faz sozinho, né? A não ser que seja um jogo muito grandioso, né? Alguns jogos gravaram com orquestra, com banda, mas ultimamente basicamente é um artista que vai lá e grava com sintetizadores, com softwares, né, que são os DAWs. Então normalmente hoje em dia é um cara só. E muitos estúdios acabam terceirizando essa parte, né? Então essa é uma das áreas que são terceirizadas normalmente. Tem estúdios que tem o próprio, né, músico para gravar as trilhas sonoras, os efeitos, mas é comum que você seja um músico que trabalhe como freelancer para vários estúdios, por exemplo. Então, aqui no Brasil principalmente, os estúdios pagam, eu preciso de 10 trilhas assim assado, aí o artista vai lá, cria as trilhas, aí o estúdio paga para ele e fica por aí. A parte de sound effects, você consegue achar muita coisa também na internet, você pode comprar na internet ou você pode criar em estúdio também. Aí vai depender muito do que o seu jogo vai precisar. Então essas duas áreas são meio que mais terceirizadas, é mais difícil de encontrar elas como uma coisa fixa de um estúdio, né? Um contratado de um estúdio fixo, né? Igual os programadores e modeladores, por exemplo. Uma pessoa muito importante que a maioria esquece é o produtor. Ele é o responsável por gerenciar a equipe inteira. Então, ele que vai checar se todo mundo tem o que eles precisam. Então, por exemplo, se o time de programadores tem todas as informações que eles precisam, o que está faltando, os animadores, se eles estão indo bem, o que eles precisam, se está faltando algum modelo, se tem alguma coisa errada. O produtor é basicamente o garçom da equipe, assim, ele tem que garantir que está todo mundo satisfeito e fazendo o seu papel. Então, ele trabalha muito próximo do gerente de projetos, dependendo, nem tem o gerente de projetos, o próprio produtor acaba se tornando, né, esse cara. E que nem no estúdio que eu trabalho, não temos um gerente de projetos, temos 2 produtores, aliás, né? E eles tomam conta, então como a gente tem 2, acabou dividindo em 2 áreas. Então tem o produtor que foca mais nos artistas e tem o produtor que foca mais nos programadores, né? Mas normalmente é um produtor só. Então o que ele faz? Ele conversa com todo mundo todo dia, basicamente, para saber o que está faltando. Ele que gerencia as tarefas. Ele sabe se o projeto está indo bem ou não, se ele está no prazo. Quem não está fazendo o que deveria, se aconteceu algum problema, porque ele tem que resolver todos os pepinos que o projeto pode ter. E ele tem que atender a equipe inteira. Então ele é muito similar ao que seria o gerente de projeto, só que o gerente não é uma coisa muito comum em games, assim. Talvez na área de TI, de sistemas, tenha mais esse lance do gerente de projetos, mas... Eu tenho gerente de projetos. É? Como é que é, então? Mas ela é focada... É uma mulher, no caso. Mas ela é focada no time de animação e de rigging. Mas é basicamente isso que você falou. Ela tá ali conversando com a gente para garantir que todo mundo tá fazendo o que precisa ser feito, que tá tudo andando conforme os prazos que deveriam andar. Então é bem parecido, próximo ali. Tá? Então vamos pegar a hierarquia assim para vocês entenderem. Vamos, por exemplo, os programadores. Temos os programadores e temos a parte de modeladores e animadores. Aí você vai ter o líder dos programadores. Acima do líder... 3D também. Exatamente. E aí acima do líder vai ter ou o gerente de projetos,
ou o próprio produtor, né? O que o produtor, ele tende a englobar a empresa inteira. Então ele seria o gerente de projetos dos gerentes, né? E aqui a gente vê o primeiro profissional que vai ter também uma preocupação com o exterior do estúdio, né? Porque até então os outros profissionais vão ser focados no projeto do game, sem ter muito feedback do exterior da empresa, ou seja, as pessoas interessadas, o público, exatamente. E o produtor não, ele já também vai lidar com essas pessoas. Então o produtor também vai estar com um pezinho ali na galera do marketing, na galera dos testers, já vamos falar dos testers, mas ele que vai pegar o feedback de fora junto com a galera do marketing das redes sociais, para também ver se o jogo precisa de alguma alteração baseada nesses feedbacks. Então, vamos lá. Antes de falar do marketing, vamos falar dos testers. O que o tester faz? O tester só joga, Gamar? O tester é o sonho que a maioria das pessoas tem, né? Que é jogar e receber dinheiro por isso. Exatamente. Mas não é tão simples assim. Os testers, eles são muito importantes, eles vão ficar vendo se tudo está acontecendo do jeito que deveria, então eles vão ficar jogando esse jogo, mas não necessariamente vai ser aquele jogo prazeroso que você fica jogando só para testar. Por exemplo, vamos pegar um jogo famoso, por exemplo, um Mortal Kombat. A galera que é tester, eles vão ter que ficar fazendo cada fatality com cada personagem, com cada skin diferente, contra cada inimigo diferente, porque pode ser que quando você faz um fatality específico, num cenário específico, com um personagem específico, contra um outro personagem específico, dê algum problema, por exemplo, e às vezes problemas bizarros, o personagem ele não vai para a direção certa, o personagem fica um pedaço dele flutuando, um óculos pode ficar flutuando ali no meio, tudo isso quem vai pegar são os testers, então eles têm que ficar testando tudo que é possível fazer no jogo. E para isso eles têm uma lista, né? Então o líder dos testers vai criar essas listas de tudo que eles têm que testar, detalhe por detalhe, que nem o Gamarra falou, né? Troca a skin, troca o personagem, troca o cenário. Então, coisas minuciosas, ele vai distribuir essa lista para os outros testers. E eles vão ficar lá, item por item, dizendo ok, não ok, tal coisa aconteceu. E aí ele vai reportar isso pro líder, o líder vai reportar isso pro produtor, e o produtor vai decidir baseado naquilo. Talvez ele converse com os líderes de programação ou de animação, dependendo de qual foi o erro, e vai decidir quais são as tarefas que tem que ser feitas para corrigir aquele problema, e o líder de programação vai definir qual vai ser o programador que vai corrigir aquilo, se vai dividir entre mais de um. Essa é a função dos testers. Então, eles jogam o dia inteiro, mas não é como você pode estar pensando. Não é diversão, eles têm que ficar testando, e às vezes eles ficam 8 horas jogando a mesma coisa. Imagina ele ficar dando o mesmo golpe 8 horas seguidas ali para ver se está perfeito. Então, às vezes é cansativo. Também não é uma área que pague bem, porque apesar de ter a parte profissional, é mais rápido de você chegar, né, no nível para você testar. Você tem que saber jogar um pouco e ser organizado e saber testar o que te pedem, né? Então... Tô espreguiçando. É uma área que também provavelmente vai ter mais demanda em estúdios grandes, né? Sim. Normalmente nos estúdios pequenos os testers são os próprios funcionários, então eles têm assim, no meu lá, por exemplo, tem o dia de teste. Aí os game designers testam o jogo e fazem esse feedback todo. Então a gente não tem testers específicos, né? Os próprios game designers que testam no caso do estúdio que eu trabalho. Mas é comum ter testers. Às vezes tem empresas de testers terceirizadas que as empresas contratam para dar feedback. Hoje em dia até tudo que a gente está falando tem empresas específicas que terceirizam, né? Exatamente. Onde a gente trabalha são empresas de outsource que falam. Que, por exemplo, você tem um jogo, vamos supor, por exemplo, um Mortal Kombat que eu dei de exemplo antes, e você quer fazer um cenário específico que você acha que talvez não dê tempo da equipe oficial ali fazer. Então você pode contratar uma empresa e falar assim, ó, faz esse cenário aqui pra gente, ou faz
esse personagem, faz essa sequência de animações, faz essa parte do jogo, desenvolve esse sistema, desenvolve o sistema de menus no Mortal Kombat, por exemplo. Você pode contratar uma empresa terceirizada de outsourcing que vai cuidar disso, que é muito comum. Tem empresas de outsourcing de jogos no mundo inteiro e é bem legal, bem comum, porque você vai trabalhar com vários projetos diferentes, que é o nosso caso, por exemplo. A gente trabalha em empresas de outsourcing. Às vezes elas também produzem os próprios jogos, mas muita parte da receita da empresa vem de desenvolver partes de outros jogos maiores. Basicamente o sonho de quem cria uma outsourcing é assim, ele atende outras empresas para poder bancar os próprios projetos. Né? Então é isso que está acontecendo na minha agora. Já trabalhei em projetos de clientes e agora finalmente eu vim para um projeto que era o sonho da empresa, que é o Better Space Station, que a gente está caminhando agora, mas só foi possível graças ao dinheiro que veio dos clientes de outsourcing. Então essa é uma opção também. Você pode começar trabalhando como freelancer, né, para essas empresas. E então nos resta falar da parte de marketing em redes sociais, né? Eu acho que o jogo ficar bom, pronto, é metade do caminho. Outra metade é fazer as pessoas saberem que o seu jogo existe e divulgar ele e fazer eles ficarem interessados. Então é muito importante essa questão de trailer, de liberar a versão beta, ver o feedback dos jogadores, que afinal o que importa é se eles ficaram satisfeitos com o seu jogo, né? Não adianta o game designer falar, ficou lindo, era o que eu esperava, e o jogador falar, mas isso aqui é chato, não vale a pena. Então, quem manda no fim é o jogador, e o feedback dele é muito importante, e o feedback dele vem através do pessoal das redes sociais ultimamente, né? Antigamente era só o marketing, enfim, eu nem sei como era antigamente, quando eu comecei já era redes sociais pura. Que eram as revistas, né? Que eram bem populares. Nossa senhora, a gente não é velho assim. Não. A gente não é velho. Nunca leu o Detonado em revista? Nunca viu a partezinha Ah, que no Gabar, final não entrega ali a minha idade pra Nunca viu a galera, parte de pelo amor review de dos Deus. fãs, tudo ali? Quem que jogava Game Boy do Pokémon com a revistinha do lado pra saber qual era o ginásio, onde tinha um segredo? Eu não, era Como raiz. capturar o Articuno. Mewtwo. Mas Mas enfim. assim, Outra parte também que é importante, que cai para a área de arte, que normalmente pega depois, que muita gente já trabalhou no projeto, é a parte de efeitos. Então é a galera que vai fazer os smears, que seriam, por exemplo, sabe quando você está jogando principalmente um jogo de luta, que daí você bate e fica aquele efeito de pum, ou aquele caminho que veio, que tem a equipe que faz os efeitos disso, tem a equipe que vai fazer efeito de chuva, que seja efeito de fumacinhas, todos os efeitos visuais, fogo. Tem a parte que vai fazer daí efeito de simulação de roupa, por exemplo. Tem a galera que vai cuidar da iluminação, que também é muito importante, que a gente não falou. Então tem um artista de iluminação, que ele vai ser fundamental para transformar tudo aquilo que está bonito, que os modeladores fizeram, para deixar aquilo mais bonito. Se você pega um jogo com uma iluminação muito bem feita, vocês sabem, os jogos grandes, como tem iluminações bonitas às vezes, dá outra cara. Se você tirar todo aquele trabalho de iluminação, fica feio. Por mais que o artista tenha feito um bom trabalho, com uma iluminação ruim, aquele trabalho some. E o contrário também, às vezes até alguma coisa que talvez não esteja tão bonita olhando só aquilo, com uma iluminação muito bem feita, aquilo pode realçar e ficar mais bonito ainda. Então o iluminador também é uma profissão específica, que também é muito importante. Tem outras áreas também que é incomum de ter dentro do próprio estúdio, normalmente são áreas contratadas de outras empresas especializadas naquilo. Por exemplo, tradução. Então, quando o seu jogo está quase pronto, você faz uma lista de todos os termos que você precisa traduzido, quais são os idiomas, você manda para aquela empresa e ela te retorna as traduções. Dependendo do jogo, tem os dubladores, né? Que daí, se o jogo tem um roteiro, tem falas, também vai ter uma empresa que vai ter os dubladores, vai gravar. Isso é muito comum. Por exemplo, teve aquele caso polêmico lá, que a Peach gravou o personagem para o Mortal Kombat, né? E aí fica a seu critério se você achou que ficou bom ou não. Mas
A Peach não fazia parte do NetherRealm Studios, por exemplo. Exatamente, Então, é tudo terceirizado. Por isso que nos créditos tem aquela tonelada de nomes que você vê, e aí tem lá estúdio tal, aí tonelada de nomes, estúdio tal, tonelada. Por quê? Porque muita gente é um jogo muito grande, quebrado em muitas frentes. Então é mais fácil de organizar terceirizando certas coisas. E vai ter sempre alguém ali que vai garantir que a qualidade é a que se esperava. Tem toda uma regra que o estúdio impõe que tem que ser seguida para atingir a qualidade que espera. Mas acho que para todas essas áreas quase tem uma sequência de experiência que segue, que é provavelmente você vai começar na empresa como um júnior, pode ser um programador júnior ou até um estagiário, né? Mas vamos colocar, seria um estagiário, depois você viraria um júnior, depois você viraria um mid, ou seria pleno, um pleno. Depois disso, quando você já tem mais experiência, você seria um sênior, que você já seria daí o máximo daquela área, e para você subir ainda mais, daí você teria que se tornar um supervisor, um líder de equipe, às vezes até daí um gerente de projetos daquela área. Ou vai para a área mais especialista, né? Então você consegue abrir para duas frentes, ou para gerenciar a equipe, ser líder, ou você vai se especializando cada vez mais. Então você é animador específico de expressões faciais, daí no caso, provavelmente você já animou muita coisa corporal antes e agora você especializou. Tem gente que vai ser especialista em coisas muito específicas dependendo da demanda do projeto, principalmente. Tem a galera que é especialista, por exemplo, em pelo, cabelo, dependendo do jogo. Tem a galera que é especialista dos programadores, por exemplo. Tem o especialista em inteligência artificial, o cara que vai a fundo nisso para deixar inimigos cada vez mais realistas e fazer o jogo ficar melhor. Tem o cara da UI, que nem eu falei, então você consegue se especializar dentro da sua área. Bom, galera, é isso. Acho que a gente conseguiu passar várias áreas diferentes que talvez você não conhecia. Eu acho que ficou até um vídeo um pouco longo, mas vale a pena. Vale a pena. Então, se você se identificou mais com alguma dessas áreas, deixe pra gente nos comentários. A gente pode fazer um vídeo mais específico, contando mais detalhes. Que talvez entrar na parte daí como que é o dia a dia, quanto ganha, como faz para se tornar qual o melhor caminho para cada coisa. Acho que seria uma série bem legal pra gente fazer aqui no canal, destrinchando cada uma das profissões. Deixa nos comentários aí se você quer que a gente detalhe cada uma dessas num vídeo próprio, com muito mais detalhes e realmente, né, pesquisar a fundo quanto ganha em qual país. Talvez trazer alguns convidados para bater um papo com a gente, se a gente conseguir. Uma boa ideia. Pegar alguém que realmente trabalha naquela área, né? Além da gente, um animador e um programador, pegar um depoimento de cada um, acho que é bem legal. Vamos conversar com a galera lá nas nossas empresas, ver se topam, mas daí vai ter que saber inglês para entender bem isso também, porque provavelmente a gente vai trazer gente de fora. A gente vai legendar, mas já vai sentindo como que é, né? Então se você quer ajudar a gente, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também quer aprender isso. Se inscreva no canal, é muito importante agora que a gente está começando, que você ajude a gente. Bate no sininho para você ser notificado, a gente vai lançar vídeo novo toda semana, pelo menos 2 vídeos novos cada semana. Então vai ter muito conteúdo legal, a gente já tem vários vídeos planejados, já tem tudo programado bonitinho, então você não vai querer perder os próximos vídeos que a gente vai fazer. Até mais, gente. Valeu, galera. Até a próxima. Chegou o hambúrguer, vamos ver. Bom.